Que seja assim sobre a sua vida, sobre nossas vidas, que possamos sempre declarar: Santo, Santo é o Senhor para sempre. A Dinamarca é um dos países mais frios do mundo. O inverno da Dinamarca dura grande parte do ano, diferente nós que estamos abaixo da linha dos trópicos, abaixo da linha dos trópicos, em que a maior parte do tempo nós temos calor. E hoje parece que vocês estão com um pouquinho de calor se abanando com os leques que foram proporcionados para te facilitar isso. Mas na Dinamarca você estaria um pouco mais acomodado, mas com muito frio. E tem um conto que diz que uma pessoa que morava em Paris, por conta de uma perseguição que aconteceu naquele país, ela teve que fugir. E fugindo, ela foi orientada aí para esse lugar, a Dinamarca. E ao chegar na Dinamarca, ela foi acolhida porque ela foi assim orientada e levou uma carta. E chegou numa comunidade. E era uma comunidade de fé, onde hoje cuidavam daquela igreja duas irmãs, que eram filhas do pastor que fundou aquela comunidade. E aquele pastor estava naquela época, e depois ele veio a falecer, e por 15 anos aquela mulher trabalhou nessa casa e auxiliou essa comunidade de fé. E ali ela, ao assumir o emprego, ela era cozinheira, e as pessoas não tinham como pagá-la, mas ela falou: eu quero apenas ficar nesse lugar para poder servir, para poder trabalhar. E ela ficou durante 15 anos. E aquelas pessoas comiam um alimento muito simples, à base de peixe, o que para a gente aqui é muito caro hoje, sempre foi, e agora costuma estar um pouco mais caro, que é o bacalhau, que são esses peixes nobres. Na Dinamarca, ela é uma comida muito comum. E as pessoas comiam e se alimentavam dessa mesma, como se fosse o feijão com arroz para a gente aqui, mas feito de forma muito simples. E essa mulher, durante 15 anos, trabalhou nesse lugar. Ela tinha uma esperança de voltar para Paris. Ela tinha servido a alguns lugares mais importantes de Paris como cozinheira. Ela tinha servido banquetes a pessoas importantes da sociedade naquela época. Mas o seu destino foi viver nessa cidadezinha isolada, na Dinamarca, fria, comendo aquela comida bem simples e cozinhando para aquelas pessoas, uma comunidade de fé, onde tinha apenas um grupo de pessoas simples, idosas, que após a morte daquele pastor continuaram ali a congregar e que viviam as suas vidas. Certo dia, essa mulher recebeu uma notícia. E ao receber essa notícia, ela tinha a oportunidade em suas mãos, porque ela tinha recebido um valor considerável, e ela podia ao receber essa notícia e saber desse valor, ela podia mudar a sua história. Ela podia voltar para Paris. Ela podia atuar em tudo aquilo que ela atuou durante toda a sua vida e os últimos 15 anos, confinada a um lugar frio, a uma comunidade de pessoas que sem muitas perspectivas por conta da realidade que eles viviam, a uma alimentação muito básica, mas ela tomou uma outra direção. Essa mulher decide aplicar todos esses recursos que ela recebeu para preparar uma refeição para aquelas pessoas. E ela fez isso. Com todo aquele recurso que ela recebeu, ela preparou a melhor refeição que um dia aquelas pessoas puderam comer. Essa história está no livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça. E é uma das histórias que ele utiliza para ilustrar a graça do Senhor. Um presente não merecido. Uma dádiva dada pelo Senhor. Algo que Deus concede
a cada um de nós, algo que Deus dá a cada um de nós sem merecimento algum. E nós temos falado nos últimos domingos sobre o tema Viva Bem. Viva bem intensamente, viva bem planejadamente, empreendedoramente, viva bem servidoramente, foi falado na semana passada. E hoje nós queremos falar sobre viva bem graciosamente. Viva bem graciosamente. Fale para quem está do seu lado aí. Viva bem graciosamente. Graciosamente, viva bem. A graça do Senhor é algo que nos fascina e me fascina desde quando da minha conversão e caminhar e tentar entender a cada dia esse mistério da graça de Deus. Como o Senhor pode olhar para mim e para você, como Ele pode entregar o seu próprio Filho para derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E o requisito para que eu possa participar dessa plena comunhão com Ele é ser tocado por essa graça, porque como diz a canção que nós louvamos há pouco, tudo é graça de Deus. É ser alcançado por essa graça que não tem preço, porque é de graça. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. É buscar a cada dia compreender e viver graciosamente. É um Deus que derrama graça e que me chama a viver em graça. É um Deus que derrama graça sobre minha vida, que transforma o meu ser e que me leva a uma nova perspectiva, uma nova realidade, para que eu possa caminhar com a graça do Senhor. Viver bem, viva bem, graciosamente. Há um texto da palavra do Senhor, na carta de Efésios, capítulo 4, verso 7. A carta de Efésios ela é uma carta que fala muito sobre a graça do Senhor, e eu vou utilizar alguns textos, mas o que eu quero como base principal é esse, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem derramado graça sobre nossas vidas. E essa graça nós queremos partilhar nessa manhã em Cristo Jesus. Amém. O que podemos dizer que vem a ser a graça? E com certeza você, crente em Jesus, você que já caminha há algum tempo na comunidade de fé, você já ouviu falar sobre graça algumas vezes. Se você veio a primeira vez nesse lugar, hoje é a oportunidade de você conhecer sobre a graça do Senhor. Você que está nas mídias sociais também, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre esse algo especial de Deus, que, se não cuidarmos, pode se tornar incompreensível e banalizado, mas nós temos que olhar para um aspecto com muito amor e graça para entendermos a graça do Senhor. Os teólogos, eles trabalham alguns assuntos com relação à graça. Alguns, e aí infelizmente, falam um pouco sobre o que vem a ser a graça comum, que a graça comum é a graça que ela alcança toda a humanidade, é a graça de Deus que é distribuída indistintamente, porque o Deus é o Deus criador de todas as coisas, o criador de todos nós. E há uma diferença em sermos criaturas e sermos filhos de Deus. Mas a graça comum, ela é a graça que é distribuída. Eu usei a palavra infelizmente, mas é exato. É a graça barata, que é infelizmente. Mas a graça comum não. Ela é a graça de Deus. Porque a diferença entre a graça comum e a segunda que eu vou falar agora, que é a graça preciosa, a maravilhosa graça. Então a graça comum é essa que é distribuída livremente por Deus a todos os seres humanos. Essa graça comum que sustenta o universo. Essa graça comum que faz o sol se levantar pela manhã e se pôr à noite. Essa graça comum que Deus, que é esse que controla o mundo, que o mundo está sob o controle de suas mãos. E não é, como alguém já disse alguma vez, como um relojoeiro. Lembra do relógio? A corda? Que o relojoeiro constrói um relógio, dá corda no relógio e ele se afasta. O relógio, ele trabalha por si mesmo. Não há mais nenhuma interferência do relojoeiro, criador do relógio, para que aquele relógio, ele marque as horas, para que aquele relógio desenvolva.
Deus não fez o mundo assim. Deus criou o mundo, criou todas as coisas. E Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua a exercer o seu papel de Deus. Deus continua, através da graça comum, a se manifestar, para que possamos alcançar a graça especial, a graça maravilhosa, a graça salvífica, que essa graça que está aqui nessa manhã, que essa graça que alcançou a minha vida e que alcançou a sua vida, que essa graça que salva, essa graça que santifica, essa graça que gera vida, essa graça que nós podemos falar agora, vamos viver bem graciosamente. Essa graça que dentro de um processo de salvação, em sintonia com aquilo que é o projeto de Deus para mim e para a sua vida, nós podemos perceber a nossa caminhada e falar, olha, eu preciso mudar. Eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. Eu preciso abrir portas, porque Deus não arromba portas. Porque Ele diz que está à porta do seu coração e bate. E você abrir a porta, Ele entrará e ceará com você. Porque Ele toca em sua vida. Porque o Espírito Santo vem ministrar o seu coração. Então essa é a graça especial. Diferente da graça comum, que é aquela que manifesta, que é aquela que mantém os sistemas, aquela que mantém o mundo. Mas a graça especial, a graça salvífica, é para alguns que são alcançados, eleitos, predestinados, escolhidos, salvos, se convertem e estão em Cristo Jesus. Mas aí, conhecendo a graça comum e conhecendo a graça salvífica, um pastor de origem alemã, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele cunhou uma outra expressão que ele fala sobre graça barata. Esse homem, que teologicamente existe algumas situações, algumas posições que são questionadas depois na história, mas aquele homem serviu ao Senhor, foi fiel ao Senhor, foi preso pelo nazismo, sofreu tudo aquilo que pôde sofrer, mas não abandonou sua fé. Pouco tempo antes do regime nazista cair, ele foi morto. Mas ele jamais negociou a sua fé. E ele escreveu e falou sobre essa graça barata. Por quê? Porque ele pertencia a uma graça preciosa, a uma graça salvadora, a uma graça maravilhosa. E a graça barata que ele escreve, a graça barata que nós, às vezes, queremos vivenciar, é a graça da pregação, da palavra, sem o perdão, sem a responsabilidade. A graça barata é aquela graça em que você quer viver uma vida cristã sem arrependimento, sem mudança de vida. A graça barata é aquela que quer ter comunhão com Deus, mas sem confissão de pecados. A graça barata é aquela que quer passar pelo batismo, mas sem discipulado, mas sem disciplinas eclesiásticas, mas sem querer crescer na palavra, mas sem querer entender o Evangelho de Cristo, e que ser cristão não é apenas mais um barato, não é apenas mais um rótulo, não é apenas mais uma etiqueta, não é apenas um clube social que você vem aqui e participa, não. Isso é uma graça barata. A graça preciosa, a graça que salva, é a graça que discipula, é a graça que ama, é a graça que entende, é a graça que fala, eu sou um discípulo do Senhor Jesus, não sou perfeito, sou falho, sou pecador, mas a cada dia eu tento ser melhor em Cristo Jesus. Eu olho para Cristo, o varão perfeito, a varonilidade perfeita, o homem sem mácula, sem pecado, e eu quero me aproximar dele. A cada dia que eu me aproximo dele pela sua graça, eu me transformo numa pessoa melhor. Isso é graça preciosa. Isso é graça de Deus. Não a graça barata que faz com que o crente viva como o resto do mundo vive. Não a graça barata que permite que nossas vidas sejam baseadas pelos padrões que estão aí, indistintamente, sem deixar de ter uma mudança verdadeira de vida. Isso é a graça do Senhor. Essa graça que nós lemos nesse texto, que vem falar que essa graça nos alcança. E a primeira coisa, então, que eu quero pensar um pouquinho com vocês, é ser alcançados pela graça. O texto clássico de falarmos sobre a graça do Senhor, e o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, Efésios 2:18. Vamos ler juntos? Muitos sabem de cor? Porque pela graça... Vamos juntos novamente? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês,
é dom de Deus. Alcançados pela graça do Senhor Jesus. Perder alguém é algo muito marcante em nossas vidas. E eu e minha família, nós temos experimentado as perdas, a luta, o luto. Agradeço à igreja que orou por nós. Dia 23 último, meu pai veio a falecer. E Deus às vezes nos dá graça e alguns presentes. Em setembro, eu tive um período de férias e pude passar 5 dias com meu pai. Desde que eu casei, depois que eu saí de casa aos 18 anos, para 19, e casei, eu não tinha voltado em casa assim, sozinho, né? E estado com ele sozinho. Eu perdi a minha mãe já em 2015, perdemos o João em 2023, eu perdi meu irmão no ano que eu casei, em 2003, mas em setembro Deus me deu esse presente gracioso de poder passar 5 dias com meu pai. Só nós dois. Almoçamos juntos, saímos juntos, passeamos juntos. Foi um tempo especial e fazendo essa palavra para hoje, eu posso perceber isso. Alcançados pela graça de Deus, Deus nos permite experimentar algo extraordinário com pessoas que amamos. E alcançados pela graça do Senhor, Deus nos sustenta de forma extraordinária. O luto é uma ruptura que nenhum de nós está preparado para passar. Mas é apenas a graça, o ser alcançado por essa graça do Senhor, é algo que traz sustento e significado para a vida. Porque eu sei que um dia novamente nós vamos nos encontrar. Porque ele foi encontrado por Jesus. E aí nós temos que, alcançados pela graça, guardarmos o nosso coração. A graça é esse favor imerecido. E a grande pergunta da história da humanidade e do cristianismo é esse: como alguém pode decidir se não for alcançado pela graça? E aqui esse texto ele fala sobre vocês são salvos pela graça, porque vocês são salvos pela graça, e ela vai gerar mediante a graça fé. E é interessante pensarmos que dentro da reflexão da graça, de sermos alcançados, é interessante porque ela justifica o injustificável. Eu e você éramos pessoas injustificáveis, não tínhamos justiça, não tínhamos como sermos defendidos. Ela salva aquele que não merece. Nenhum de nós merecemos a salvação. A graça, ela perdoa o imperdoável. É incompreensível aos olhos humanos pensar que alguém que não merece o meu perdão, não merece o seu perdão, e tem gente por aí assim, entendeu? Mas Deus perdoa essa pessoa, porque a graça de Deus alcança e perdoa o imperdoável. Aí isso vai gerar em mim um trabalhar de Deus para que eu tente perdoar também, para que eu seja alguém que perdoe situações que, aos meus olhos, são imperdoáveis. A graça, e alcançados pela graça, ela dá vida eterna para aquele que era condenado, aquele que era morto, aquele que estava em desgraça. A graça não é uma recompensa, mas a graça ela é um presente. Alcançados pela graça, Deus nos dá vida, Deus traz uma novidade, traz algo que nós não conseguimos compreender. A graça significa que não há mais o que possamos fazer. Olha só o que Filipenses fala no seu livro. Não há o que possamos fazer
para que Deus te ame mais. E também a graça significa que não há nada que nós possamos fazer para que Deus te ame menos. A graça significa que Deus já nos ama tanto o que é e o quanto é possível Deus amar infinitamente cada um de nós. A graça é esse algo incompreensível que é dado por Deus. E Filipe Yancey, ao relatar isso, ele abre algo assim que não adianta eu ser uma boa pessoa, eu ser um bom pai, porque Deus não vai me amar mais. Não adianta eu ser um porcaria, alguém que só faz besteira, porque Deus não vai me amar menos. Mas Deus me ama a quantidade suficiente para me salvar, para te salvar, para derramar e sermos alcançados pela graça do Senhor. Alcançados por essa graça, nós temos então o viver graciosamente. E alcançados pela essa graça, nós somos então orientados. Há um texto de Efésios capítulo 2, o verso 3, que diz assim: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, ele traz algo muito especial. Ele vem falar, esse texto, ele inicia a partir do verso 8 que eu li antes, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura deles, criados em Cristo. Portanto, lembre-se do que no passado vocês eram gentios na carne, chamados da incircuncisão. Ao verso 12, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, é o verso 13 que nós lemos, mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Essa graça que nos alcança, é essa graça que nos orienta através de sermos conquistados por aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. A graça que nos orienta é a graça que me leva a buscar ao Senhor. A graça que me orienta é a graça que me leva a me aproximar da palavra de Deus, que está lá em Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é importante para que você, para que eu, orientados pela palavra do Senhor, vivamos debaixo da graça de Deus. A pergunta vem, qual o tipo de vida que eu quero levar? Qual o tipo de vida que eu quero para a minha família? Qual o tipo de vida que eu quero para a minha casa, para os meus filhos? Orientados pela graça? Orientados por aquilo que eu acho que é o melhor. Orientados pela graça que me leva à reconciliação, que me leva a buscar a palavra e que me leva à oração, que é a comunhão com Deus, que é ouvir a sua voz, que é estar atento àquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração, que é ter esse tempo em que você para o seu cotidiano, que você para nas suas refeições, que você para no seu tempo devocional, que você junta a sua família, que você ora com os seus filhos, que você ora com a sua esposa, orientados pela graça, movidos pela graça, alcançados por essa graça que me alcançou, que te alcançou, e que aí nesse momento você vai falar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o seu projeto? Esse tempo que Deus fala contigo, é através da comunhão, é através da leitura da palavra, é através de você ouvir uma canção, é através de ser ministrado no culto, é através da comunhão comunitária. Por isso que a comunidade de fé, ela não pode se resumir apenas aos cultos de domingo. Ela não pode se resumir apenas às celebrações de domingo. Ela tem que ser uma vivência de fé. Uma vivência de comunidade. Uma vivência de comunhão. Uma vivência onde você encontra pessoas. Uma vivência onde você encontra pessoas diferentes. Uma vivência em que você compartilha a fé. Uma vivência em que você é orientado pela graça, alcançado pela graça. Uma vivência em que você pode ser sustentado a cada dia pela graça do Senhor Jesus. Nós somos alcançados, nós somos orientados e nós somos então sustentados pela graça do Senhor Jesus. E aí nós vamos para o texto de Efésios, capítulo 3, o verso 2, que diz assim:
Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, em favor de vocês. Paulo aqui está falando a essa comunidade de Efésios, que a sua vida, que tudo aquilo que ele vivenciou, que tudo aquilo que ele pôde compartilhar, estava sustentado pela graça do Senhor. Alcançados por essa graça, o que nos sustenta é a própria graça, irmãos. Os medos virão. As dificuldades nós vamos encontrar. Os desafios do cotidiano da vida serão muitos. As perdas e o luto fazem parte da nossa história. As conquistas devem ser valorizadas. As vitórias, aquilo que nós conseguimos e geramos, nós devemos glorificar a Deus. Mas jamais podemos nos esquecer que somos sustentados pela graça do Senhor. Alcançados pela graça, orientados pela graça, sustentados pela graça. Nós vamos conseguir viver graciosamente. Porque ela é uma via de mão dupla. Você recebe do Senhor, e você recebe do Senhor, e você precisa compartilhar. Por isso que o cristianismo, por isso que o ser cristão, por isso que a fé não é algo individual. E nós estamos vivendo uma crise de fé entre as pessoas que, por conta de decepções com figuras, com pastores, com líderes, com outras pessoas, tomam a decisão de viver uma fé em casa, sem a comunidade. E dizem assim: eu não preciso da igreja. Eu tenho fé em Jesus. Hoje são chamados por alguns estudiosos de os desigrejados. Que como vocês já estiveram sentados nesse banco, como muitos de vocês se tornaram líderes, discipularam pessoas, abriram suas casas para células, foram líderes de células, ministraram cursos, cantaram no louvor, pregaram, mas que chega um momento que eles falam assim: eu não preciso mais disso. Porque se decepciona. E infelizmente, nós nos decepcionamos. Infelizmente, eu posso me decepcionar. Infelizmente, você pode se decepcionar. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos sustentados por algo que não é o que eu falo, não é a figura de uma pessoa, não é as figuras das pessoas da comunidade. Nós somos sustentados pela graça de Deus. E é essa graça de Deus que me sustenta e que me dá força para que eu possa viver aqui, pisando no chão, esbarrando com as pessoas, vivendo comunitariamente, não vivendo uma fé isolada, porque a fé isolada, a fé em casa, a fé sem igreja, a fé sem comunidade, a fé sem compartilhar, eu não vou dizer que essa fé não existe. Existe? Mas é uma fé que falta algo. É uma fé que falta o fortalecimento. É uma fé que vai faltar o testemunho. É uma fé que vai faltar a experiência comunitária de estar juntos. O Evangelho, a fé cristã, ela é isso. É a experiência comunitária de estar juntos. Nós vamos ministrar a ceia. E foi isso que Jesus fez. Jesus retirou a experiência que era importante, familiar, da Páscoa, em que os indivíduos faziam apenas com as suas famílias, e ele traz para a comunidade dos discípulos, para a comunidade dos apóstolos. Ele tira de uma experiência sacramental, uma experiência fechada, para vivermos uma experiência comunitária. Ser sustentados pela graça do Senhor é vivermos essa experiência, é vivermos a intensidade daquilo que Deus ministra nos nossos corações, para que mesmo que passemos por dificuldades, aí nós vemos o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, que diz assim: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Olha só o que Paulo escreve. Para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, que sabe, isso encaixa a mim e em você. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte.
para que eu não me exalte. E por 3 vezes eu pedi ao Senhor, afasta de mim. Mas Ele me disse, a minha graça basta para você. A minha graça é o suficiente para você. A minha graça é o bastante para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Lendo esse texto agora e relendo, preparando esse momento com vocês, eu falei, meu Deus, nós estamos numa geração que demonstração de fraqueza é fracasso. Nós somos uma geração que de 10, 12 vídeos fala que você vai vencer, que você vai ser o melhor, que você vai se destacar. Nós estamos vivendo o tempo das redes sociais, de que o mais legal é mostrar aquilo que você conquistou. Não que eu não goste de tudo isso, não que tudo isso não seja muito legal, não que nós não podemos fazer isso, mas o fracasso vai vir, as privações virão, e postar sobre fracasso não dá like, não tem graça, não gera conteúdo, não gera engajamento, não faz sentido para essa geração. Mas lendo o apóstolo Paulo, ele fala que para que ele não se vangloriasse, foi-lhe posto um espinho na carne que não sabemos teoricamente o que é, exatamente o que é. Temos teoricamente algumas inclinações, uma enfermidade, uma perseguição, alguns estudiosos falam. Mas ele fala isso. E ele ora por 3 vezes e aquilo não acontece. Não aconteceu a cura, não foi retirado o espinho, não houve a restauração. Mas Deus falou para ele, a minha graça te basta. Eu quero falar para você nessa manhã, a graça do Senhor Jesus te basta. Amém? A graça do Senhor Jesus te basta nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. A graça do Senhor Jesus te basta nas suas privações. A graça do Senhor Jesus te basta nas suas derrotas. A graça do Senhor Jesus te basta nas suas vitórias, nas suas conquistas, na casa nova, no carro novo. Glória a Deus por isso, no filho que passou na faculdade. Mas a graça do Senhor Jesus te basta naquele vestibular e que você não foi aprovado. Vamos lá, vai tentar outra vez. Repensa a profissão. Vai se debruçar e orar ao Senhor. Vai, quem sabe, ter um outro caminho, não tem problema. O fracasso não é o fim. O fracasso é o impulsionar mais para frente. A privação não é o fim, mas o que dá sustenta a vida é a graça. É ser sustentada por essa graça do Senhor. Não por aquilo que eu vou ser, não por aquilo que eu vou me tornar, não por aquela profissão que eu escolhi, não pelo vestibular que eu passei, não pela estrutura que hoje eu tenho, não pelos bens que eu pude adquirir, não por aquilo que eu posso estar querendo conquistar. Mas é a graça do Senhor. Porque podem vir privações, podem vir fracassos, podem vir falências, podem vir derrotas. E não tem problema nenhum, porque o que te sustenta é a graça do Senhor Jesus. Amém? É a graça do Senhor que sustenta esse mundo através da graça comum, e a graça do Senhor que nos sustenta pela graça preciosa. Quando nós somos encontrados por essa graça e estamos em Cristo, recebemos o sacramento do batismo, participamos da ceia e entendemos a preciosidade do que é ser uma comunidade de fé. Sustentados por essa graça, nós somos capacitados por essa graça. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, verso 7. Vamos ler juntos? E a graça foi concedida segundo a medida do dom de Cristo. Olha só,
capacitados pela graça. Essa graça que eu estou falando desde o início, que é preciosa, maravilhosa. A graça comum, que é distribuída a todos, mas a graça preciosa, que é distribuída àqueles que estão em Cristo. Diferente da graça barata, que nós assim barateamos aquilo que é precioso. Mas ela é uma graça que nos alcança. A presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Ela é uma graça que me orienta, que me dá o norte. É uma graça que me sustenta em toda e qualquer situação, e não importa a vivência que eu esteja passando, ela continua me sustentando. É uma graça que o amor de Deus, ele não diferencia se eu sou pior ou sou menos pior, ou sou mais pior. Um cacófago aqui. A gente não usa muito isso, mais pior, menos pior, né? Mais melhor de bom. Não importa se você é mais melhor de bom, se você é uma pessoa boa, ou se você busca ser uma pessoa boa, o amor de Deus é o mesmo por você. Ou se você é o pior, ou o mais pior, ou o pior dos piores, o amor de Deus é o mesmo. A diferença é que somos alcançados, isso traz transformação em nossas vidas. A diferença é que essa graça nos alcança e modifica o meu ser. Essa diferença é que quando ela me alcança, ela me orienta e ela me sustenta. E a diferença é que essa graça, ela vem e capacita a cada um de nós. Ela é uma graça. O viver graciosamente é entender que nós vamos buscar do Senhor essa capacidade. E aí essa capacidade, essa capacitação vindo do alto, o pastor falou semana passada sobre o ser servo, viver servidoramente. E viver servidoramente passa através dessa graça que me motiva, que me move, para que eu possa viver pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, para que eu possa entender que na vida há pelo menos 2 tripés, o da comunidade e o da sociedade. Como que eu posso viver graciosamente na comunidade de fé? Como que eu posso ser uma igreja e viver essa igreja que se envolve nos ministérios, nas redes, que está envolvido no chamado do Senhor para a sua vida? Como eu posso ser essa pessoa que estou à disposição de derramar graça para as pessoas? Porque eu recebi de graça. Eu fui salvo pela graça e eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu preciso dividir isso com alguém. Eu preciso apoiar os ministérios que dividem isso através dos projetos missionários, através da evangelização na nossa cidade. Eu preciso estar envolvido para que eu não guarde isso para mim, para que eu não tenha um bem precioso que eu recebi. Como a história que eu falei no início. E essa história que Felipe Yancey descreve no seu livro, ele é um conto. Chama A Festa de Babé. A Festa de Babette. Tem até um livro, tem até um filme na década de 80. E aquela mulher que por 15 anos trabalhou, se alimentou e viveu num lugar frio e isolado. Mas quando ela recebeu um bem precioso, ao invés dela se beneficiar, ao invés dela guardar para si e sumir daquele lugar, a melhor refeição que aquelas pessoas comeram em toda a sua vida. Isso é graça. Alcançados pela graça, orientados pela graça, sustentados pela graça, nós somos capacitados por essa graça para distribuir na comunidade. E outro local é a sociedade. Comunidade, sociedade, eu falei o tripé, e família. Sociedade. Como que nós estamos distribuindo a graça do Senhor na sociedade? Eu queria que você pensasse o que Deus te deu de forma graciosa e o que você tem contribuído para a sociedade, para a comunidade. E aqui eu tenho que falar de coisas práticas mesmo. Sabe, coisas que fazem diferença na vida da outra pessoa. Eu não sei se você tem um consultório, se você tem um atendimento, se você tem um comércio, se você é empregado, se você é empregador, se você é empreendedor, se você é profissional liberal. Como que você pode contribuir, você podemos contribuir para que a gente possa derramar graça, capacitados pelo Senhor, derramar graça nessa sociedade, na comunidade de Dourados. O que nós podemos fazer como diferente? O que nós podemos fazer de diferença? Na nossa história de vida, nós temos pelo menos 3 ciclos básicos.
Primeiro deles, nós somos consumidores. Depois nós passamos por uma vida produtiva. E teoricamente nós depois nos beneficiamos dessa vida produtiva com a aposentadoria. Mas nesses 3 ciclos, nós devemos ter a capacidade de buscar do Senhor, para que a nossa capacitação pela graça, ela faça diferença. Não importa se você hoje é um consumidor, né? Nasceu até 18, até entrar na vida produtiva, você está consumindo. Porque você precisa receber para se preparar para a vida produtiva. Trabalhar, desempenhar uma função, produzir algo. E depois você vai se beneficiar na sua aposentadoria. Mas nesses 3 ciclos, nós precisamos saber o que nós podemos contribuir com a sociedade. O que eu posso fazer de diferente. Porque você foi alcançado pela graça, de repente, em um desses 3 ciclos. Alguém foi alcançado desde o primeiro ciclo, nasceu na igreja evangélica, está passando por todos os ciclos aqui. Outros foram alcançados na vida produtiva, outros na vida em que você está aposentado. Mas o que você faz para a comunidade, para a sociedade? E em terceiro lugar e último, para a sua família. Capacitados pela graça, o que deixamos como legado para a nossa família? O desafio para nós nessa manhã é olharmos essa vida que Deus nos dá, que é única, que é finita, que é curta, que passa rapidamente, que fazemos planos e projetos, mas é o Senhor quem sabe. Há 2 semanas atrás já, dia 15, eu estava falando com meu pai. Ele gostava muito da festa do milho, ele gostava muito desse evento, e nós estávamos agendando para ele vir para cá dia 14 de maio, vendo passagens, e falando no WhatsApp, ligando. 1 semana depois, eu recebo a notícia que o Senhor o recolheu. Essa é a nossa vida. Mas capacitados pela graça do Senhor Jesus, o que você podemos fazer? Para a comunidade de fé, para a sociedade, para a nossa família. Feche seus olhos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, e que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Alcançados pela graça do Senhor Jesus, orientados por essa graça, sustentados por essa graça, e por fim capacitados por essa graça, ela nos mova, que possamos viver graciosamente, partilhando, recebendo, buscando a orientação do alto do Senhor, Deus, e que assim seja, e que a Tua palavra seja completa em cada coração, no nome de Jesus. Amém.